olha aí, pessoal, um dado bastante preocupante. O índice que mede a escassez de produtos, a falta de produtos nas gôndolas de supermercados, aumentou no mês de janeiro. Sim, mesmo com toda a alta de preços, ainda assim a oferta não está sendo suficiente para suprir a demanda interna. E olha só, o índice atingiu 13,7%. Não é ainda algo caótico. É o pior índice desde agosto de 2024, do ano passado. Então já vão aí uns 6 meses praticamente de índices melhores do que aquilo que nós vimos no mês de janeiro. O grande problema é, olhando para o que nós temos hoje, a tendência é que isso aqui piore, porque os fatores de janeiro estão todos aí agora no mês de fevereiro, que está se encerrando. É um número preocupante que, aliado à alta de preços que nós vemos por aí, tende a piorar o cenário de abastecimento no Brasil. Vamos ter um evento de desabastecimento generalizado aqui no país? Espero que não. Ainda não é um indício nesse sentido, mas já é um alerta muito sério. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Conto com o seu apoio nessa jornada. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, esse é o chamado índice de ruptura da Neogrid, que é utilizado para medir a falta de produtos nas gôndolas dos supermercados aqui no Brasil. Então, é a oferta de produtos para o consumidor final em ambientes varejistas generalizados. O supermercado vende de praticamente tudo, é uma medida boa, portanto, para a gente ver a disponibilidade de itens gerais na economia brasileira. Então, houve um aumento aqui de 0,9 ponto percentual em relação a dezembro do ano passado. Então, a alta foi considerável, meu amigo. Não é pouca coisa isso aqui para apenas um mês, não. Porque se a gente extrapolar isso para um ano, nós vamos sair de um índice de 13% para um índice de 23%, 24% de escassez no final do ano. Se isso se mantiver, vai ser uma catástrofe no Brasil. Essa é a verdade. Não acho que vai se manter um nível tão alto tanto tempo, pelo menos uma elevação desse índice tão expressiva por tanto tempo, mas, volto a dizer, é um sinal de alerta isso aqui. Então, em agosto nós tivemos 13%. Ou seja, o nosso índice agora superou o índice de agosto daquele ano. Porque, na verdade, caiu depois disso para cerca de 12% de desabastecimento e se manteve estável por aí durante algum tempo, mas já havia uma tendência de aumento nos últimos 3 meses. Então veja que não é algo pontual, algo esporádico do mês de janeiro. Já é uma tendência, e o grande problema é uma tendência que tende, olha que legal, uma tendência que tende a continuar por ainda alguns meses, porque não tivemos nenhuma melhora dos principais cenários que causam essa escassez aqui, né? Obviamente o café é um dos itens que mais impactou nesse sentido aí, a ruptura, né? Ou seja, o aumento da escassez do café no supermercado subiu 2,1 ponto percentual em relação a dezembro e o preço subiu 66% numa janela de 12 meses. E é claro que a gente pode acabar fazendo a correlação desses itens. A mais saudável, sadia e ortodoxa ciência econômica da qual nós dispomos através da lei da oferta e da demanda nos diz que quando a oferta de um item cai, o seu preço tende a subir. Estamos vendo isso aí na prática. A oferta do café está caindo, por isso os supermercados estão ficando desabastecidos desse item. Falta muito para zerar as prateleiras, não é disso que estamos falando ainda, mas é um cenário, sim, em que você tem uma escassez crescente de um item, uma oferta se reduzindo, o que obviamente vai impactar numa maior concentração de aumento de preços nesse item específico aí, né? E agora é interessante ainda ver, de acordo aqui com o senhor Robson Munhoz, que é da Neogrid, dessa empresa que faz esse índice, né? Que esse aumento acontece no exato momento em que o varejo começa a sentir a queda no consumo. Eu já falei disso aqui no canal, inclusive, sobre esse problema na queda do consumo de forma generalizada na economia brasileira. Então, o que acontece nesse sentido, né? Você tem
alimentos, principalmente alimentos com preço mais elevado, outros itens também, mas alimentos no contexto de um supermercado com preço mais elevado, uma oferta mais restrita e uma demanda caindo. Como que a reposição disso vai ser corrigida num cenário como esse? É difícil. É uma soma de fatores econômicos ruins induzidos pelo governo Lula, induzidos pela péssima gestão fiscal do Brasil, e isso acaba se unindo de uma forma geral, fazendo uma amálgama para piorar o que já estava ruim em matéria de disponibilidade de itens, né? Então veja aqui, por exemplo, que os ovos, que estão com o preço subindo bastante também, tiveram uma alta de 3 pontos percentuais no seu índice de ruptura. A escassez está mais elevada e está atingindo 20%. Cara, o gringo tá comprando os ovos do Brasil de lavada. O americano tá com dólar para comprar, o real não tá valendo nada em relação ao dólar, tá fazendo a festa aqui no Brasil e não tá sobrando produto para o brasileiro. Essa é a verdade. Açúcar e azeite, que estão com preços também muito elevados, o azeite então nem se fala, o índice de ruptura desses itens subiu 1 ponto percentual. Um pouquinho mais aqui, mais para o açúcar, mas na média foi isso aqui, né? Enquanto que, obviamente, os preços desses itens estão subindo e vão continuar subindo de maneira geral. Então, você tem problemas, sim, de produtividade, os problemas relacionados a questões climáticas, isso afetou muito o café, afetou o cacau um tempo para trás, mas eu acho que já está corrigindo isso aí, mas o cacau ficou muito caro por causa de indisponibilidade da matéria-prima que gera o chocolate, por exemplo, dos itens do cacau que são produzidos lá na África. Então teve um problema de safra ali na África, na região ali do central, mais pro leste, pro oeste, aliás, da África, né, pro ocidente. Então teve um problema de abastecimento de cacau em nível mundial, porque o grande produtor de cacau no mundo tá ali. E você teve na sequência também isso do café. Aliás, teve do azeite antes, que foi um problema lá no Mediterrâneo, onde se fabrica o azeite. A maior parte da fabricação do azeite vem de lá, das plantações e tudo mais. E você teve na questão do café uma queda aqui no Brasil do café arábica, da produção do café arábica, e lá no Vietnã do café Conilon. Então são muitos eventos climáticos acontecendo de matéria de piora de safra, de disponibilidade de itens. Isso pega todo mundo de forma geral no mundo inteiro, porque o item fica mais caro para todos os países. Acontece que o Brasil tem um agravante, que é a sua péssima gestão econômica fiscal. Aquilo que o governo Lula tem feito, destruindo a economia brasileira. Então o dólar está com um valor muito elevado. Por que ele está tão elevado assim? Por causa de políticas fiscais deterioradas. O que acontece nesse tipo de cenário? Quando você tem uma crise externa, a crise dos ovos nos Estados Unidos, isso obrigatoriamente vai impactar no Brasil também, que em tese não tem problema nenhum relacionado a isso, os frangos estão todos aí. Acontece que o americano tem dólar, o dólar está comprando muito real, o americano olha para o Brasil, vê que aqui tem uma disponibilidade enorme de ovos de galinha, vem e compra o quanto ele quiser. O que acontece com a oferta interna? Vai para as cucuias. Por quê? O produtor está com preguiça? Não, o produtor está produzindo igual. Acontece que ele vai vender mais caro lá para fora porque o brasileiro está com poder aquisitivo mais deteriorado. Então, a soma desses fatores leva a esse aumento no desabastecimento dos supermercados. Os itens estão escassos no mercado, a reposição em si já é diferente e na medida em que a demanda começar a cair, porque já está caindo e daqui a pouco vai atingir itens mais básicos, os supermercados vão repor menos esses itens. E aí é uma depressão econômica se instaurando. Espero que não chegue nesse patamar, mas não seria impossível de acontecer. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.